O tema da mensagem essa noite, meus irmãos, é o que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de nós, de uma maneira em geral. Peço que você abra suas Bíblias em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, estaremos lendo dos versículos 1 ao 8. Miqueias, meus irmãos, é lá no finalzinho do Antigo Testamento, né? No caso, nós lemos Mateus aí, antes de Mateus, ele fica entre Naum e Jonas. Depois de Jonas e antes de Naum. Se você tiver com muita dificuldade, você pode ir no índice da sua Bíblia e ver a página de Miqueias, que às vezes é mais fácil. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, dos versículos 1 ao 8. Miqueias capítulo 6, dos versículos 1 ao 8. Enquanto os irmãos vão abrindo em Miqueias, eu vou dando uma introdução. Ele é um profeta, meus irmãos, que teve seu ministério ali no final do século 8 antes da igreja, ou seja, lá para o ano 700, passando por 699, Miqueias ele teve ali naquela parte, ele profetizou no reino sul, o reino de Judá, ou seja, o reino estava dividido, ele profetizou um pouco antes do povo de Judá ser conquistado pelos babilônios, então ele profetiza sobre o juízo de Deus. É muito interessante, meus irmãos, que esse profeta ele leva muito a sério o seu ministério. Para chamar a atenção do povo, se vocês forem lá no primeiro capítulo, ele chega a andar nu profetizando, para chamar a atenção do povo, para que o povo pudesse escutar a voz do Senhor, aquele povo com o coração duro. Ele é um dos profetas messiânicos. Se você já achou Miqueias, se você está no capítulo 6, olha o que está escrito no capítulo 5, versículo 2 de Miqueias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, capítulo 5, versículo 2 é uma profecia linda, messiânica, que fala o local onde Jesus iria nascer, um local bem improvável. Belém era uma cidade sem importância nenhuma, né? Tentando, irmãos, eu não sei aqui, eu estou há pouco tempo aqui, mas eu vou arriscar uma coisa, se alguém mora lá, não fica chateado comigo, né? Tipo Palmares, Ricardo, bem longe, Palmares, bem longe. E aí vem essa profecia, lá de Palmares vai vir um Salvador de Miguel Pereira. Pô, mas de Palmares não podia vir do centro, de Javari, um bairro nobre, né? Não podia ser vizinho do PC, num daqueles sítios grandes? Não. Era uma das menores cidades. E Miqueias, através do Espírito Santo, ele acerta, 700 anos antes, é Belém. E aí vem aquele censo. A José e Maria não moravam em Belém, moravam na Galileia. Não, mas vem um censo e leva eles para Belém, a gente conhece a história de Natal. Está aqui essa linda profecia, né? Mas a mensagem principal dele não é messiânica. A mensagem principal dele é de juízo, né? Então vamos ler, meus irmãos, Miqueias, capítulo 6, dos versículos 1 ao 8. Pode passar, filha, por favor. O que o Senhor quer de nós, né? Eu vou estar lendo essa película, irmãos, e são 3. Aí os irmãos leem a segunda e eu leio a terceira, finalizando, tá bom? Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Testifica contra mim,
pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. A igreja. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado por estarmos aqui, Deus. Obrigado por esse culto maravilhoso que podemos estar te prestando. E nesse momento nós imploramos, não que nós mereçamos, mas pela tua graça. Fala conosco, Deus. Ó Deus, que eu não possa ser um empecilho, que eu não possa atrapalhar a tua obra, Senhor Deus, que eu possa diminuir e o Senhor crescer, que eu possa estar escondido atrás da tua cruz. Sei que através da leitura bíblica, através do testemunho, através das orações, através, ó Pai amado, de todos os momentos desse culto dos louvores, o Senhor já falou ao nosso coração. Mas nós imploramos, fala mais uma vez conosco, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é interessante que Deus ele chega aqui num estágio com o povo dele, que ele começa a convocar os montes, os outeiros, a criação que estava ao redor ali de Jerusalém. Por quê? Porque assim como a gente canta, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Isso é um salmo. Os montes protegiam Jerusalém, os montes protegiam aquela cidade. Mas, ouviram aquela expressão? Às vezes é muito os nossos pais ou os nossos professores falam, parece que eu estou falando com a parede. Então, esse é o sentido. Ouvi, ó monte. Eu vi que teve uma mãe e uma filha que riu, mas não vou nem olhar para elas. Ouvi, ó monte. Ouvi firmamento. Ouvi a natureza, a criação. Deus começa assim. Olha, meu povo entrou em contenda comigo. Meu povo está brigando comigo. O que eu fiz? E ele começa a falar dos feitos dele, né? Então, eu acho que uma das primeiras lições que vem à nossa mente é: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido quando Ele fala? Ou Ele está falando com as paredes? Será que Ele precisa de novo falar com os montes? Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Eu acho que é uma primeira lição que a gente tira desse texto. Quando a palavra de Deus ela é pregada, essas paredes, esses bancos, essas caixas de som que estão aqui, né? Será que elas estão ouvindo mais do que a gente? Então fica, né? Elas estão aqui todo domingo. Todo domingo. São testemunhas. E depois Deus começa a lembrar os feitos dele. Olha, eu te chamei do Egito, da casa da servidão. Eu te dei Arão, Moisés, Miriam. E quando tentaram te amaldiçoar lá com Balaque, com Balaão, você lembra como é que foi? Ninguém poderia te amaldiçoar, porque eu te abençoei. E eu sou maior do que qualquer macumba, eu sou maior do que qualquer trabalho que possa ser feito contra você. Eu sou maior do que tudo isso. Eu sou o Deus, Criador dos céus e da terra. Nenhuma arma contra ti prosperou.
Prosperou, porque ia prosperar. O povo ia ser levado cativo, mas porque o povo não estava obedecendo a Deus, não estava ouvindo a voz de Deus, não estava sendo grato pelos livramentos, pelo passado. E aí uma outra coisa que o texto nos traz, meus irmãos, à tona é, quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para os milagres, as maravilhas que Deus operou, os livramentos que Ele nos deu, o quanto Ele foi bom, a nossa vida tem refletido essa gratidão? Será? É algo para a gente olhar, meus irmãos. E eu fico pensando assim, quando eu olho para o meu passado, e os livramentos, vou contar só um. Eu bebia. Meus colegas de quartel nem acreditam que eu bebia. Bebi e bebia muito. Não sei se hoje em dia a expressão é chapar o coco. E na minha época tinha umas rodas de punk rock que a gente se batia. Mas aí a gente tinha um momento que a gente se enjoava de se bater, porque a gente já não sentia mais nada, estava todo mundo bêbado. Então a gente arrumava outra besteira para fazer. Então o que a gente fazia? A gente fazia tipo, o pessoal chamava de caminha de braço. E aí alguém se jogava na caminha do braço, de braço, a gente jogava a pessoa lá no alto. E aí ela voava e depois caía no chão toda estrambelhada bêbada. E eu era o maior caidor de estrambelhado bêbado, irmãos. Em risco até de machucar uma pessoa. Então chegou um miliciano lá da área, né? Lá na área tinha uma milícia muito forte, era comandada pelo Zezinho Orelha, né? E chegou o Geraldinho, um ex-policial militar, né? Me levou para trás do CIEP, que estava tendo a festa. E eu bêbado, irmãos. Bêbado, totalmente. Mas antes de me dar uma coça, ou de me matar, eu não sei o que ele ia fazer, se ele ia me dar só um corretivo ou me matar, ele perguntou assim, quem é teu pai? Aí eu falei assim, eu sou filho do Arno. Você é filho do Arno? Rapaz, você deu sorte, hein? Teu pai serviu na PM comigo. E eu olhei para ele assim, porque meu pai nunca serviu na PM, meu pai nunca foi militar, né? E fiquei na minha. Não ia perguntar para meu pai se ele era PM, né? Mas fiquei com aquela dúvida, né? E será? Ah não, meu avô, né? E a gente tem uma maldição hereditária que, pela graça de Deus, na minha vida foi quebrada, é da bebedeira, do alcoolismo. Então meu avô bebia muito e foi registrar meu pai. O nome do meu pai era para ser Guinter, mas ele esqueceu. Então o nome do meu avô era Arno, ele deu o próprio nome, era o nome que ele sabia. Então põe o nome do meu filho de Arno Filho. Quando foi registrar o segundo, mandou botar Arno de novo. O tabelião falou assim, rapaz, você já tem um filho com o nome de Arno, então põe o U no final. Aí é o meu tio do meio, Arnou, que é falecido de bebedeira, de alcoolismo. Por isso que eu nem gosto de entrar nessa questão de alcoolismo, que o alcoolismo já tirou muita gente. Meu avô morreu cedo, meu tio morreu cedo. Veio o terceiro filho. Irmã Vânia, qual é o nome do terceiro filho? Arno Júnior. Então a gente tem lá, meus irmãos, o Arno, o Arnou e o Arnê, que a gente chama de Arnê, mas é Arno Júnior. E veio a minha tia, irmã Vânia, que qual é o nome dela? Arna. O meu tio do meio, a Duda está rindo da minha família, depois puxa a orelha dela, irmã. Pode rir, até eu rio. É isso mesmo, eu conto até essa piada de vez em quando com meus colegas de quartel. Mas voltando, meus irmãos, o meu tio do meio serviu na PM. Serviu com esse miliciano. Ou não é de Deus, irmãos? De repente não estaria nem aqui, ou estaria, não sei. Fora outros, eu poderia, mas não é o que eu estou falando, é que Deus cuida da gente. Eu sei que você tem história de livramentos. Eu sei que Deus já te livrou. Eu sei que você já passou por apertos. Eu sei que você já clamou ao Senhor, Ele já te livrou. Irmãos, não tem como abandonar esse Deus. Não tem. O povo de Israel viu o mar se abrir. O povo de Israel ganhou guerra de povos inumeramente maiores do que ele. E Deus está falando assim, o que eu te fiz? Olha para o teu passado, olha como eu te abençoei, olha como eu te livrei, olha onde você está agora. O plano de Deus sempre foi abençoar Israel. Deus é bom. Então Israel, ele começa a falar de sacrifícios com Deus. Parece que Deus propõe
né, um diálogo para Israel, e Israel fala: o que eu te daria, Deus? 1000 bezerros? Eu daria o primogênito? O que eu te daria, ó Deus? E fica claro que está claro em toda a palavra de Deus. Deus, ele não quer sacrifícios. Deus institui sacrifícios, mas o plano de Deus era que os sacrifícios diminuíssem, era que o povo chegasse e visse ali aquele animal inocente morto no lugar dele, morto pelos seus pecados, e parasse de pecar. Mas, meus irmãos, pelo contrário, o pecado se multiplica, tanto que na época de Jesus é obrigado a chegar no templo, pegar um chicote e expulsar os animais, porque já havia um comércio do pecado. Quanto mais eu pecasse, mais eu dava lucro, porque os animais já eram vendidos ali no pátio do templo. O povo foi ficando cada vez mais sem vergonha. O povo foi abusando da bondade de Deus. Então Deus, ele fala: eu vou te dizer, ó homem, o que eu peço de ti. Pode passar, filha, por favor. O Senhor pede 3 coisas. A primeira é que pratiqueis a justiça, que ameis a benignidade e andeis humildemente com teu Deus. Esse é o versículo 8. É engraçado, meus irmãos, porque quando a gente pede alguma coisa a alguém, né, geralmente é porque a gente tem necessidade. Deus não pediu porque ele tem necessidade. A gente sabe que Deus é autossuficiente, a gente sabe que Deus é santo, é perfeito. Deus, ele não tem necessidade. Ele pediu isso, adivinha para quê? Para o nosso bem, porque ele nos ama, porque isso é o melhor para nós. A gente vai tentar destrinchar esses 3 pedidos de Deus: pratiques a justiça, ames a benignidade, em algumas versões está beneficência, em outras versões está misericórdia. A gente vai adentrar aí. E andes humildemente com o Senhor teu Deus. Amém? Pratique a justiça. Pode ir, filha. Então está aí, meus irmãos. O mundo é injusto. O mundo é injusto. Como praticar a justiça no mundo injusto? A palavra nos fala: não nos conformando com esse mundo, não amando esse mundo, não agindo de acordo com esse mundo, lutando o bom combate. Para praticar a justiça no Brasil, é assim, e às vezes a gente vai sofrer o prejuízo, porque é muita injustiça nesse mundo, muita, meus irmãos. Embora nós, a palavra fala que a fé sem obras é morta. Então as obras da fé são essas obras de justiça que nós somos convidados a fazer. Obras de justiça. Embora devamos praticar a justiça, nós não podemos confiar na nossa justiça. A gente deve praticar a justiça, mas não pode confiar na nossa justiça. Como assim? Para julgar, eu tenho que ter acesso a toda a verdade. E a gente está longe disso. Então, quando eu pratico a justiça, eu tento fazer o melhor, mas eu não consigo. De vez em quando eu estou errando, de vez em quando eu estou pisando na bola. Eu não sou salvo pela justiça. Eu não sou salvo pela prática da justiça, mas eu devo praticar a justiça. A gente não consegue, meus irmãos, julgar, a gente não consegue conhecer as situações no seu íntimo. E com Jesus a gente aprende que até no nosso coração, quando a gente julga, a gente já está errando. Muitas vezes a gente está errando. No nosso coração, sem externar. Então, Jesus, ele leva o padrão da justiça mais alto. Ele fala que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, né? Que quando a gente julga um irmão no nosso coração, lá no meu trabalho ali, Benhur mora ali perto, não sei se ele já reparou isso, não sei. Tem um senhor que ele é catador de lixo, ele deixa o carrinho lá no trabalho. E o cachorro que vem com ele guarda o carrinho.
ele vai para casa e o cachorro fica lá guardando o carrinho, é muito interessante, né? Quando ele chega pela manhã, o cachorro faz uma festa danada para ele. E algumas vezes eu estou ali no portão de manhã e eu olho e o cachorro faz uma festa, ele vai enxotando o cachorro assim meio que com um saco, não dá um carinho no cachorro. Eu falei assim, poxa, esse moço não dá um carinho nesse cachorro. E essa manhã eu cheguei até a ficar revoltado, eu falei assim, poxa, esse homem não dá um carinho nesse cachorro. Aí eu cheguei em casa, correndo do trabalho, correndo para vir para a igreja, veio meu cachorro pulando. E eu não dei carinho no meu cachorro. Assim, né? Sou um miserável mesmo, né? Aí parei, minha esposa até viu essa hora na porta, eu já estava chegando na porta, eu lembrei disso, falei, deixa eu dar um carinho no meu cachorro. A gente julga os outros, irmãos, com julgamentos errados. Nossa justiça, por isso os versículos, né? Maldito é o homem que confia no homem. A gente às vezes fala, não, eu não posso confiar em ninguém. Não, você não pode confiar em ninguém, nem em você mesmo. É o que o texto fala, e faz da sua carne o seu braço, e nem em você mesmo. É nesse sentido, irmãos, que nós não podemos... Isso, pronto. É nesse sentido que nós não podemos julgar. E no nosso julgamento, né? Quando vocês estão vendo ali uma imagem, às vezes a gente acha que julgar é dar o mesmo tratamento a todos. Nem sempre. Nem sempre. Algumas pessoas merecem um tratamento diferenciado para que possa haver justiça. Eu não posso... E a gente erra muito, por exemplo, os nossos próprios filhos. Não, eu criei meus filhos de maneira tudo igual. Criou errado, porque eles não são iguais. Você tem que olhar a diferença de cada filho e dar o que ele necessita. Eu tenho um amigo meu que ele tinha 2 filhos na época, ele falava assim, olha, a minha filha, eu não vou falar o nome para não ficar, né, para não expor as pessoas, mas ele fala, a minha filha eu nunca precisei encostar a mão nela. O meu filho, eu tenho que corrigir ele diariamente, todo dia. Tenho que corrigir meu filho todo dia. A minha filha eu nunca precisei levantar a voz para ela, mas ele eu tenho. Por quê? Porque somos diferentes. E Deus nos trata com essa diferença. Deus, Ele vê o que nós precisamos e nos dá essa equidade, essa justiça verdadeira. Ele olha para a nossa história, Ele olha para o nosso passado, Ele olha. E Ele dá aquilo que você precisa. Se você precisa de um banco maior, Ele te dá. Se você não precisa de um banco, Ele não te dá um caixote, né, um banco. Mas Ele te ama. E Ele te dando um caixote grande, um pequeno, médio, Ele quer que você veja Ele. Ele quer que você veja Ele. Já falei isso, mas eu acho muito interessante. Pastor Ariovaldo Ramos, ele fala que muitas pessoas não creem em Deus por causa do mal. E ele fala que ele crê em Deus por causa do mal. Porque ele explica com uma regra simples. Ele falou assim, o mal respeita alguma regra? O mal tem algum limite? Não, o mal não respeita regras, o mal não tem limite. Ou seja, se não fosse a existência de Deus, esse mundo não existiria, porque o mal já teria acabado com ele. Não temos um mundo perfeito, mas pela graça de Deus, temos o melhor que Ele pode nos dar no momento. Mas algo melhor já foi preparado. Amém? Então, meus irmãos, nessa justiça, teve uma vez que um jovem cometeu um erro. E esse jovem que cometeu o erro, ele ia ser morto pelo erro que ele cometeu. Ele estava no exército de Napoleão. Então o exército de Napoleão ia matar. Então a mãe desse jovem chegou e implorou para Napoleão: misericórdia, misericórdia, Napoleão, tem misericórdia do meu filho. E aí Napoleão falou assim: ele não merece misericórdia. E sabe o que a mãe do menino falou? Se ele merecesse, não seria misericórdia.
É misericórdia porque ele não merece. Vocês entenderam o link da justiça com amar a misericórdia? Se fosse pela justiça, não estávamos aqui, meus irmãos. Se fosse pela justiça, não estávamos respirando. Por isso que a gente tem que amar a misericórdia, amar a bondade do Senhor, amar a benignidade do Senhor, porque a benignidade do Senhor, falando assim, o mais amplamente possível, tentando ser claro para os irmãos, a benignidade de Deus encontra seu ápice em Jesus. Amar a misericórdia, amar a benignidade de Deus é amar Jesus. E é só amando Jesus que a gente escapa dessa justiça. É só amando Jesus, é só se relacionando com Jesus que a gente fica livre de uma perfeição que a gente nunca vai alcançar. Pratiques a justiça, mas ames a misericórdia, porque você não vai conseguir praticar a justiça 100%, plenamente. Você não vai conseguir, mas há alguém que praticou a justiça por você. Há alguém que praticou a justiça no teu lugar. Ames a misericórdia, ames a beneficência. A bondade, pode passar, filha, por favor. Está ali, a bondade de Deus é inesgotável, mas ela é limitada à nossa compreensão de carência e necessidade desesperada dela. O Espírito Santo usou o irmão Antônio Carlos para ler aquele versículo. Os sãos não precisam de um médico. Os sãos não precisam de um médico. Então, enquanto você não se enxergar falto nessa justiça, enquanto você não se enxergar falho, enquanto você não se enxergar carente, essa bondade não pode te alcançar, porque você não precisa dela. Você confia no seu braço, você confia na sua carne, você confia nas suas obras, você é melhor do que todo mundo. Por que você vai querer a benignidade de Deus, a bondade? Você não precisa da bondade, você não precisa da misericórdia. Mas não é assim. Temos que amar a misericórdia de Deus desesperadamente, porque a nossa única esperança é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é a benignidade de Deus. Os nossos problemas com a justiça nos levam até aí. A bondade de Deus é inesgotável, mas ela é limitada à nossa compreensão de carência e necessidade desesperada dela. Nós amamos a bondade porque ela é a única forma de nós sobrevivermos. E nós hoje em dia sabemos que a bondade de Deus é Jesus. Amar a bondade de Deus é amar o seu maior ato de bondade, o próprio Jesus. Mas temos que tomar cuidado, né, irmãos? Temos que tomar cuidado, porque a bondade de Jesus, a bondade de Deus pode nos levar a um estado pior do que o nosso começo com Ele, assim como levou o povo de Israel do Egito, foi parar lá na Babilônia, foi desterrado, um monte de gente morta, capturado. Porque Deus começa a realizar algumas coisas na nossa vida, Deus começa a realizar algumas obras na nossa vida, e a gente daqui a pouco começa a achar que o bom é a gente. A gente começa a tirar o foco de Deus e colocar o foco na gente. Não é assim. Não é assim. Paulo lhe fala, pela graça de Deus eu sou o que sou. A igreja de Corinto não queria Paulo, a igreja de Corinto estava numa briga com Paulo. E Paulo ele fala os feitos, mas contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus nós somos o que somos. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, meu irmão. Não é pelos nossos feitos. Cuidado, para que a bondade de Deus não te transforme em algo pior do que você foi antes de conhecer Jesus. Cuidado. Eu coloquei aqui, que a gente pode ter o fermento dos fariseus. Esse era o fermento dos fariseus, se achavam muito bons. Até hoje, infelizmente, alguns judeus são assim.
se acham muito bons. Alguns cristãos meio que metidos a judeus são assim, se acham muito bons e fazem, né, aquela oração do fariseu, né? Olha, né, que bom que eu não sou como aquele irmão. Obrigado, Deus, por não ser como aquele publicano. Muito obrigado por eu ser melhor do que ele. Que tragédia, irmãos, que tragédia. Temos que amar a benignidade de Deus e nos aprofundarmos na graça de Deus. Quando chegamos nesse estado, a bondade de Deus chega a nos incomodar. É o caso, eu comecei lendo a parábola dos servos e conservos. Ele chegou, chamou um cedo, chamou um de tarde, chamou um já no final do dia. Chegou lá, deu o mesmo salário para todo mundo. Aquele que chegou primeiro falou assim: vem cá, esses últimos ganharam a mesma coisa que eu. Então Deus, ele dá ordem clara: eu não posso fazer o que eu quero do que é meu? Te incomoda se eu sou bom? A bondade de Deus começa a nos incomodar. A gente começa a se achar melhor do que as outras pessoas, perdendo a misericórdia, perdendo a bondade. Não podemos deixar isso chegar no nosso coração, nas nossas vidas. Temos, então, meus irmãos, que andar humildemente com Deus. Se a bondade de Deus não faz a gente andar humildemente com Deus, essa bondade te fez um mal. E essa bondade tem feito mal a muita gente. Às vezes eu escuto alguns pastores pregar na internet, meus irmãos. Eu acho que eu peco, porque eu tenho que parar de ter pena, eu tenho que orar por eles. Eu tenho que orar. São tão santos, tão perfeitos. Nossa, acho que Jesus fica no chinelo para eles. E eles não se dão conta disso. Falta humildade, falta andar humildemente com Deus. Pode passar, filha, por favor. A gente está ali, eu botei esse retrato, é interessante. Deixa eu só apagar a luz rapidinho para vocês verem, que é muito interessante ali, ó. A verdadeira evolução, uma entrega total nos pés da cruz. Esse é o caminho do cristão. Esse é o nosso caminho como cristão, meus irmãos. Andar humildemente com o Senhor, nosso Deus. Não existe outro jeito de andar com Deus. Não existe, meu irmão. Por quê? Porque Deus, ele é grande. A gente vê o universo, a gente não sabe se ele está expandindo, se ele está subtraindo. E o universo, ele não consegue conter Deus. Deus é eterno. É algo que a gente não tem ideia do que seja Deus. A gente não tem palavras para descrever. Nada consegue descrever a grandeza de Deus. Então não tem como andar com Deus se não for humildemente. Existe uma história que fez muito sucesso quando eu era criança. Meus pais tinham lá em casa pegadas na areia. E aí tinha aquela história. Eu vi as pegadas na areia, e aí no momento tinha uma pegada só, né? E aí aquele homem fica em crise, que nos momentos que tinha uma pegada só eram os momentos mais difíceis da vida dele. E aí a ilustração do pegadas na areia era bonita, né? Ele falava assim: Deus, quando eu tive nos momentos mais difíceis, o Senhor me abandonou? E não, meu filho, eu te peguei no colo, a pegada é minha, você está no meu colo. Lindo, né, meus irmãos? Isso é lindo demais, essa parábola. Só que a gente tem uma outra parábola na areia. Aquele homem que começou a caminhar com Deus, e depois ele se achou tão bom, mas tão bom, que ele começou a caminhar sozinho. Ficou uma pegada só, mas era dele mesmo, porque ele era muito bom, ele não precisava mais de Deus. Não tem como andar com Deus se não for humildemente. E Deus, ele quer isso de nós, que nós andemos humildemente com Ele. Não existe outro jeito de andar com Deus. Se a gente anda em soberba, a gente começa a expulsar Deus da nossa vida. Andar humildemente com Deus é saber quem Ele é e quem nós somos. Andar em gratidão por cada dia de vida, andar em gratidão por cada batalha. Irmã Carla
cantou aqui, né? De repente vem para nos fazer crescer essa batalha. Meus irmãos, até pela doença. Eu sei que às vezes é muito difícil. Senhor, eu te agradeço porque eu estou com câncer terminal. Senhor, eu te agradeço por essa dor no estômago. Senhor, eu te agradeço pelo infarto que eu acabei de ter e estou quase aqui morrendo. Não. De repente não. Mas não rebelar-se, não ficar revoltado, que é que muita gente faz, fica revoltado com Deus. Não. Tomemos o exemplo de Jó. Aceitaste o bem de Deus com prazer, não vai aceitar também o mal? Deus nos deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Humildade. Deus, como é que você permitiu, sendo tão bom, acontecer isso comigo? Andar humildemente. Então, quando a gente anda humildemente, a gente não se rebela contra Deus, a gente não se revolta contra Deus. Quando a gente olha para o passado, a gente vê os livramentos, a gente vê os cuidados, a gente vê os milagres, alegrias que nós tivemos. Quando nós olhamos agora para o presente, o fato de nós estarmos aqui agora. Glorificado seja o nome de Deus, porque nós estamos aqui agora, nesse momento. Isso é fruto da bondade de Deus. Você não veio a este lugar pelas suas próprias pernas, porque se pelas suas próprias pernas você nem levantaria da cama hoje. Foi a bondade de Deus. Seja humilde. E quando nós olhamos para o futuro, meus irmãos, nós vemos as promessas de Deus, a consumação da salvação, novos céus e nova terra. É de ficar como Paulo, constrangido com tanta bondade, com tanto amor. De ficarmos constrangidos. O amor de Cristo nos constrange. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Sua bondade, o seu amor, o seu carinho por todos nós. Então, o que a gente tem que fazer, meus irmãos? É dizer: Deus, eis-me aqui. Onde é que o Senhor quer que eu vá? Praticando a justiça, amando a bondade, sendo humilde diante da tua face. Onde o Senhor quer que eu vá? Pode passar, filha, por favor. Concluindo, meus irmãos, eu queria falar da justiça, da bondade e de andar humildemente na cruz de Cristo. A gente vê esses elementos na cruz de Cristo. A gente vê a justiça de Deus, porque Deus não nos deixou impune, não. Você não ficou impune. Você pecou e alguém pagou o preço do seu pecado. Foi Jesus, justiça. Foi também bondade, porque você não merecia. Alguém pode até dar a vida pelos seus amigos, a palavra de Deus fala, mas Romanos 5,10 fala que nós éramos inimigos de Deus. Deus deu a vida pelos inimigos dele, por aqueles que faziam coisas contra a vontade dele, por pessoas que estavam seguindo o príncipe das potestades desse ar. Isso é bondade, irmãos, é uma bondade que não há como se repetir na terra. Esse é o maior exemplo de bondade. Justiça, bondade e humildade. Deus na cruz, irmãos, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, e humildemente se submeteu à cruz, uma cruz que não era dele. Justiça, bondade e humildade. Jesus é o paradigma da perfeição em toda a palavra. Nenhum homem conseguiu fazer isso aqui como Jesus fez, mas ele nos convida a fazer. Ele nos convida a viver e nos aprofundar nesse amor de Deus. Eu estou tentando me modernizar um pouco mais, então mandei até lá no grupo da igreja um videozinho de 50, conversando com o Ben-Hur. Ben-Hur é antenado nessas coisas de internet. Então tem o Reels, tem o Short, que são vídeos curtos de menos de 1 minuto. E eu tentei falar da relação da humildade com a salvação em menos de 1 minuto. Aí mandei um vídeo para o Ben-Hur, mas passava de 1 minuto. Aí não deu certo. Aí fiz esse ontem no trabalho com 59 segundos. Mas pela graça de Deus aqui eu posso levar 60 segundos, né, irmãos? Mas é simples, a gente tem a crítica, a gente tem a querela, a discussão entre os calvinistas e os arminianos. Os calvinistas falam
não, eu fui predestinado desde o ventre da minha mãe para ir para o céu, e a gente pressupõe com isso que há pessoas predestinadas desde o inferno, desde do ventre da mãe para ir para o inferno. Então a gente não crê nisso. Nós, como batistas, a maioria de nós não crê nisso, porque a gente tem essa negação. Aí você tem os arminianos, que uma hora perde a salvação, uma hora está salvo, uma hora perde a salvação, outra hora está salvo. Então você tem crítica para os dois lados. Nenhum dos dois lados é perfeito e nenhum dos dois lados é bom. Então apresenta a síntese para você, a humildade. Sabe quem vai para o céu? Não é o calvinista nem o arminiano, é o humilde. Porque se o calvinista ele chegar assim e falar assim, não, porque eu fui predestinado para a salvação, então eu posso beber, fumar, mentir, eu posso continuar vivendo a minha vida porque eu fui uma vez salvo, salvo para sempre. Meu irmão, que soberba. Deus resiste aos soberbos. Mas existe o arminiano soberbo também. Olha, eu estou lutando pela minha salvação. Eu boto o diabo para correr. Eu vou conquistar a minha salvação. Vigia, irmão, vai para o inferno, hein? Ele começa a se exaltar com as boas obras dele. Deus resiste aos soberbos. Senhor, o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe pela tua graça, pela tua graça. Senhor, o Senhor vai me dar a salvação pela tua graça. A humildade é a síntese, é o humilde. Então, meus irmãos, eu concluo com essa frase: praticamos a justiça, mas a nossa salvação vem da bondade, e isso nos leva a caminhar humildemente com Deus. Praticamos a justiça, mas a nossa salvação não vem da nossa justiça, vem da bondade de Deus, e isso nos leva a caminhar humildemente com Deus. Você tem caminhado humildemente com Deus? Você tem caminhado com Deus? É a pergunta que fica nessa noite. Não é do seu jeito, Ele te pede algumas coisas. Nossa geração tem muito isso. Não, eu Deus do meu jeito. Não, você fabricou um Deus e você está se enganando. Deus, Ele se auto-revelou. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua igreja aqui reunida, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esses pedidos que o Senhor faz para nós, não para nos oprimir, não para nos ver tristes, pelo contrário, o Senhor quer nos ver felizes, ó Pai amado. Teu filho, num dos primeiros sermões que pregou aqui na terra, o nosso Jesus falou sobre felicidade, bem-aventurados. O Senhor quer ver a nossa felicidade, por isso, ó Pai, que o Senhor pede que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a bondade e que nós andemos humildemente com o Senhor, ó Deus. Ó Deus, se há pessoas aqui essa noite que ainda não têm feito isso, obrigado porque eles ouviram essa palavra e foram confrontados com ela. Que o teu Santo Espírito possa fazer o que apraz no coração de cada um aqui. Se é produzir libertação, que o Senhor liberte. Se é produzir cura, que o Senhor cure. Se é produzir salvação, que o Senhor salve, ó Deus. Porque toda a glória é dada a Ti. O Senhor é o Todo-Poderoso. Nós de nós mesmos não podemos fazer nada, Deus. No nome de Jesus, amém. De repente essa noite você sentiu uma vontade tremenda de entregar a sua vida a Jesus. Ou de repente essa noite você sentiu uma vontade tremenda de se reconciliar com Deus. Essa vontade não é sua, essa vontade é do Espírito Santo. Eu vou pedir para que você esteja falando comigo, ou com o irmão Couto, ou com o irmão Antônio Carlos, ou com algum outro irmão que você conheça aqui na igreja, para entregar a sua vida a Jesus ou para se reconciliar com Jesus. Amém? Meus irmãos, muito bom ter cada um de vocês aqui, né? E guarde essa palavra vai ficar gravada, né? Essa semana Ben-Hur, geralmente quinta-feira ela põe no YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, reveja. Mas principalmente, viva. Viva. O Senhor tem prazer em te abençoar. O Senhor tem prazer em ver você fazendo o que Ele pediu. Isso será bom para você. Amém?
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a consolação e o conforto do Espírito Santo repousem sobre essa igreja e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra. Aqueles que creem digam amém. Com uma oração silenciosa estamos encerrados, meus irmãos. Que Deus abençoe.